Olá pessoal, bom dia. Eu sou Renato Siqueira, estou gravando aqui para vocês mais um vídeo no meu canal. E hoje eu resolvi falar sobre uma questão muito importante que tem muito a ver com a minha vida, com a minha profissão, que é sobre a educação, né? Sobre algumas questões ligadas à educação e sobre a maneira como ela está sendo estruturada no Brasil. Bom, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo sabe, mas no Brasil existe uma regra, tá, do Ministério da Educação e Cultura, também carinhosamente chamado, após 13 anos de governo petista, de Ministério da Educação e Comunismo. E essa regra diz que para você dar aula na graduação, tá? Graduação é o que vem depois do segundo grau. Para você dar aula na graduação, você precisa ser mestre ou doutor. Para você dar aula na pós-graduação, que vem depois da graduação, ou seja, que teoricamente exige um preparo maior, você não precisa necessariamente ser mestre nem doutor, basta que você seja especialista. Parece confuso, não parece? Porque teoricamente, quanto mais o aluno estivesse avançado na sua carreira acadêmica, maior deveria também ser o nível acadêmico do seu professor, né? Mas o engraçado é que isso não acontece. Curiosamente, para você ser professor de graduação e pós-graduação, de graduação no Brasil, você tem que ser minimamente mestre. E para você dar aula na pós-graduação, você pode ser um especialista. Fez uma pós-graduação, terminou, entregou o TCC, você já pode ser professor de pós-graduação. Para mim isso é bastante confuso, tá? Todo mundo sabe que eu sou um social-liberalista, um gradualista. Acredito que a gente precisa mudar muita coisa no Brasil, acredito que a gente precisa desestatizar o Brasil, a gente precisa desburocratizar o Brasil e tirar ele das garras sujas do Estado. E para isso, né? Para isso e por isso, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a proporção entre mestres e doutores, tá? A proporção entre mestres e doutores e especialistas é desproporcional, tá? Existe mais de 20 especialistas para cada mestre ou doutor no Brasil, ok? O que isso significa? O MEC obriga a todas as instituições de ensino a contratar praticamente, se eu não me engano, são 70% de mestres e doutores para os seus cursos de graduação. Pós-graduação pode ser especialista. A desculpa esfarrapada que o Ministério da Educação e Comunismo dá para a população, que é analfabeta funcional, então aceita, a desculpa que o MEC dá é que o objetivo disso é aumentar a qualidade do ensino superior no Brasil. Mentira. É mentira. Nunca se viu um aparelhamento ideológico, político, tão forte no Ministério da Educação e Cultura como se viu nos 13 anos de governo petista. O que acontece? Primeiro, entenda como funciona o negócio. Vamos entender como gerar uma situação favorável politicamente, ideologicamente falando. Primeiro, você assume um governo e aí você aparelha, né, as instituições que controlam o ensino público no país. Você aparelha eles, essas instituições, né, o Ministério da Educação, no caso, você aparelha com pessoas que são ideologicamente favoráveis à sua causa. Essas pessoas, por sua vez, vão criar políticas públicas que vão obrigar as instituições públicas, as universidades públicas, a seguir essa agenda. Beleza? Aí, o que acontece? Como eu sou uma universidade pública, eu sou obrigada a baixar a cabeça para o Ministério da Educação e Cultura e seguir as suas normas ipsilíteres. E aí começam a surgir concursos para professores das universidades públicas.
pode dar uma olhadinha que você vai ver que faz muito tempo que não abre tanta vaga nas universidades públicas para professor titular e professor auxiliar, né? Também chamado professor substituto. Nunca antes se abriu tanta vaga na universidade pública para professor, justamente no governo do PT. Isso tem uma razão e eu vou explicar por quê. Abriram-se várias vagas. Quem é que você acha que vai passar para dar aula nessas universidades públicas? O cara que é capitalista, aquele professor liberal, que acredita no livre mercado, na livre concorrência, na desestatização, na privatização, na diminuição dos gastos públicos, ou aquele professor que é de esquerda, que defende a estatização de tudo, que defende toda aquela agenda, né, de militância política de esquerda, que defende todos aqueles coletivos que foram criados, né, para manipular a população, para criar falsas dicotomias, para implantar o marxismo cultural através das universidades públicas. Porque o cara que está na universidade pública, tá? Primeiro que a universidade pública é um dos maiores mecanismos de exclusão social do país. Porque a faculdade pública no Brasil é paga com dinheiro de todo mundo, principalmente dos pobres, para dar educação gratuita para o filho da classe média e do rico. Pode olhar, você dificilmente vai encontrar numa universidade pública pobre estudando. Pobre, sabe o filho do porteiro? Sabe a filha da empregada doméstica? Sabe o filho do pedreiro? Ele não estuda na universidade pública. Sabe por que ele não consegue? Porque ele precisa ajudar em casa. Porque ele precisa ajudar o pai e a mãe a fazer o orçamento doméstico. E para você estudar numa universidade pública, com aqueles professores que lá estão, tá? Você precisa investir muito tempo, dinheiro em leitura, você precisa se sustentar. E o teu pai e a tua mãe, se você é pobre, não tem dinheiro para isso. Então, apesar da faculdade pública ser supostamente gratuita, o filho do pobre não consegue estudar nela, porque ele não consegue se manter nela, porque ele não foi educado ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua trajetória acadêmica, para poder competir com o filho da classe média, com o filho da classe mais abastada, da classe alta, que passa a vida inteira estudando, fazendo um cursinho pré-vestibular. O filho do pobre não consegue isso. Ok? Mas enfim, não é essa a questão. Então, esse filho da classe média e média alta do Brasil vai estudar na universidade pública. Esses caras no futuro se tornarão influenciadores, porque esses caras vão conseguir os melhores empregos. Tá começando a fazer sentido? Então, se eu coloco um professor militante na sala de aula, se eu coloco um professor que vai defender a militância dicotômica marxista cultural de esquerda, a agenda marxista cultural de esquerda na sala de aula da universidade pública, se eu coloco esse cara lá, ele vai formar as mentes dos jovens que vão ocupar os espaços de fala, que vão ocupar os espaços de discussão socioeconômica política do futuro. Percebe como é que funciona o aparelhamento ideológico? Eu sou o governo, eu quero estabelecer uma agenda. Eu domino o Ministério da Educação para obrigar o Ministério da Educação a fazer com que as universidades públicas coloquem nos seus espaços, né? Ocupem os seus espaços com professores de esquerda, professores que vão ensinar para o teu filho que marxismo cultural é show, que é legal, né? Que o capitalismo é uma merda, que o empreendedorismo é criminoso, que o empreendedorismo é exclusivo, né? Não é inclusivo, que o empreendedorismo gera estratificação social, né? E que o pobre ele não tem que ser, ele não tem que trabalhar, ele tem que ser sustentado pela classe alta, pela classe média. Só que isso é tão hipócrita, isso é tão relativista, que as pessoas que estão ali estudando esquecem que elas mesmas são da classe média. Elas não são pobres, porque quem gosta de estudar pobre é rico. Quem gosta de estudar pobre é estudante de universidade pública. Porque o cara que tem que estudar na Estácio, como eu estudei, pagando do seu próprio bolso, porque o papai e a mamãe não pagaram a minha faculdade, esse cara não tem tempo de estudar sociologia, porque ele precisa pagar as contas dele. E sociologia não paga a conta. Ok? História não paga a conta. Beleza? Filosofia não paga a conta. O que paga a conta é marketing, administração, gestão, logística, ok? Isso paga a conta.
Porque é o que o mercado precisa. É engenharia, é direito, isso paga a conta. Direito mais ou menos, que os advogados viraram boi de piranha da OAB, né? Viraram peça de manobra, né? Tendo que sustentar a máfia da OAB com R$1.000 por ano para poderem exercer suas profissões e se intitularem profissionais liberais. Mas isso não vem ao caso, isso é assunto para outro vídeo. Então, voltando. Educação, aparelhamento ideológico, filosófico, político. Você pega, aparelha as instituições que controlam a educação no Brasil, a educação pública, privada. Depois você faz com que esses caras que estão, que dominaram toda a estrutura de controle da educação no país, comecem a colocar nos espaços acadêmicos das universidades públicas brasileiras, nas quais estão os filhos da classe média, média alta e alta do Brasil, já que o pobre não pode estudar em escola pública, em universidade pública. Aí, esses professores doutrinam esses jovens e esses jovens saem da universidade falando um monte de merda, saem com a cabeça completamente deturpada e odiando os seus pais, que são capitalistas e lutaram a vida inteira para botar este filho da puta na sala de aula de uma universidade pública. Viu como funciona? E aí, o MEC, não satisfeito, vendo que ele já tinha conseguido aparelhar praticamente todo o aparato da educação pública superior no Brasil, o que ele fez? Ele criou uma regra para aparelhar também os espaços das universidades particulares do Brasil, obrigando as universidades particulares do Brasil a contratar apenas mestres e doutores para os seus cursos de graduação. O MEC está fazendo isso para melhorar a educação no Brasil? Não. O MEC está fazendo isso porque mestres e doutores têm uma melhor capacidade didática e são capazes de dar uma melhor aula? Nem fodendo. O MEC está fazendo isso porque os mestres e doutores, em geral, são formados nas universidades públicas. São alunos de universidades públicas que passam o último ano todo da graduação colados no saco de um orientador, né? Que vão criar projetos como aquele lá da menina que estudou a Valesca Popozuda, né? Maipúcia ao Poder, como o outro lá que foi estudar as interações homoafetivas nos banheiros públicos de rodoviárias de São Paulo, ou seja, basicamente ele fez um estudo de caso, né, de como acontecem os boquetes nos banheiros públicos de São Paulo, das rodoviárias de São Paulo, e ele foi fazer esse estudo com o dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, e foi aprovado. Então, esses caras que se formam nas universidades públicas e que esses caras que vão se tornar mestres e doutores, porque, bicho, pagar um mestrado do bolso é caro. A UF tem um mestrado que é o MSG, o mestrado em Sistemas de Gestão. O MSG é um mestrado profissional, muito bom, por sinal, conheço boas pessoas formadas por ali, que tem uma linha ali de autofinanciamento. Você pode pagar para fazer o seu mestrado, você não é bolsista. Então você estuda só sexta à noite e sábado integral. Excelente ideia. Mas é caro. Para um cara como eu, pagar R$2.000 por mês para fazer um mestrado ainda não dá. Ou seja, ainda é excludente. Para um cara como eu é excludente. Eu não conseguiria pagar R$2.000 para estudar no mestrado, para fazer um mestrado. Então o que está acontecendo? As universidades particulares estão sendo obrigadas a pegar qualquer mestre e qualquer doutor para botar em sala de aula. Muitos casos relatados por alunos, eu tenho muitos casos relatados por alunos de professores que claramente vão para a sala de aula de universidades particulares para fazer apologia à ideologia de esquerda, para defender o governo Lula-Dilma, para defender agendas ideológicas de esquerda, ideias de marxismo cultural forte, pesado. E essas pessoas, esses alunos de universidades particulares que eu conheço, que também foram ou são meus alunos,
denunciam pesadamente que as universidades estão sendo obrigadas a contratar essas pessoas simplesmente porque elas são mestres e doutores, elas têm um papel. Não é porque elas têm uma melhor didática, não é porque elas têm uma melhor capacidade, não é porque elas têm uma experiência profissional, mas porque elas têm um papel e o MEC obriga as universidades particulares a contratar esses caras que têm esse papel. Simplesmente porque a probabilidade desses caras serem militantes de esquerda, militantes marxistas, culturais, que vão para a sala de aula criar dicotomias e não levantar discussões com base em fatos, né, com base em estudos, com base em uma dialética, né, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Ou seja, recapitulando, o MEC é aparelhado com os interesses da agenda de esquerda, marxistas culturais, dispostos a dividir a sociedade para quê? Dividir para conquistar. Essa porra é mais velha que andar para frente. Divida a sociedade, crie falsas dicotomias, rico contra pobre, mulher contra homem, preto contra branco, conservadores contra liberais, crie dicotomias sociais fictícias, falaciosas, divida as pessoas e conquiste-as mais facilmente. Aí o Ministério da Educação, devidamente aparelhado do ponto de vista político e ideológico, cria normas e infesta as universidades públicas que são frequentadas, em sua maioria estatística, por filhos da classe média, média alta e alta do Brasil. E aí você aparelha esses espaços para quê? Para você contaminar ideologicamente a classe média, média alta e alta do país, que daqui a 4 anos se tornarão os novos propagadores dessa agenda maldita, fascista da esquerda brasileira. Beleza? Aí você, uma vez que você já aparelhou a universidade pública, você cria regras de controle para obrigar a universidade particular a seguir o mesmo esquema da universidade pública. Ou seja, você começa o aparelhamento político ideológico das universidades particulares. Para quê? Para melhorar a educação, para criar um ensino de qualidade, um ensino superior de melhor qualidade, para criar alunos mais capacitados para o mercado de trabalho, para discussão filosófica, política, para melhorar a qualidade do trabalho nas empresas, para aumentar a capacidade econômica das empresas, para melhorar a economia do país? Não, para gerar zumbis ideologicamente doutrinados para cumprir uma agenda de esquerda dicotômica e marxista. Esse é o cenário da educação no Brasil. E aí, né, o que vai acontecer ao longo do tempo? Até que o mercado consiga pressionar o MEC, até que as universidades públicas, até que as universidades privadas consigam pressionar o MEC no sentido de abrir cursos de mestrado profissional nessas universidades particulares com custos acessíveis, para que as pessoas que não seguem essa agenda ideológica, comecem a ser capazes de se tornarem mestres, como é o meu caso, que quero ser mestre, que quero ser doutor, mas ainda não posso bancar esse nível de educação no meu currículo, até que eu consiga, e outros como eu, consigamos subir esse degrau, milhões de jovens já tiveram a sua mente destruída pela ideologia de esquerda que é implantada a forceps na universidade pública e agora, devido ao aparelhamento do Ministério da Educação e Comunismo, também nas universidades particulares. Por que eu estou falando isso? Porque eu converso com várias pessoas e eu prevejo um futuro bem difícil, né? Porque ao invés do professor estar na sala de aula ensinando, né, para os alunos macroeconomia, sobre economia básica, sobre os efeitos da economia no dia a dia das pessoas, sobre marketing, sobre comunicação, sobre como é que você usa isso para aumentar o lucro das empresas, né? Ao invés de você estar trabalhando no sentido de incentivar o aluno a ser um empreendedor no Brasil, a criar emprego, a gerar emprego, a fazer a economia girar, não, você incentiva o aluno a fazer concurso público.
você incentiva o aluno a inchar ainda mais a máquina pública. Você incentiva o aluno a se tornar mais um peso morto no bolso do brasileiro. Porque, salvo nobres e raras exceções, o serviço público brasileiro é composto de sanguessugas. Pessoas que entram para o serviço público brasileiro com o seguinte discurso: opa, maravilha, depois que passar do probatório eu estou aposentado. Pessoas que entram para a polícia, por exemplo, só para poder portar uma arma para entrar de graça na balada. Pessoas que entram para a Polícia Federal para poder praticar contrabando e descaminho livre de fiscalização. Pessoas que entram para a universidade pública como professores para poder catequizar, né, e doutrinar ideologicamente os seus alunos, não importa em qual disciplina eles estejam. É para isso que o nego faz concurso público no Brasil. Tá? Não é para servir o público. Por quê? Porque o servidor público no Brasil tem, assim como qualquer político, tem a certeza da impunidade. E a certeza da impunidade é o maior motivador do caos e da desordem social. O maior problema do Brasil não é a corrupção. Porque a corrupção, ela é inerente ao ser humano. Se você é um ser humano, você é corrupto. Ponto. Vou falar isso bem devagar para você decorar. Se você é um ser humano, você é corrupto. Não importa se você tem religião, se você não tem. Não importa. Se você é um ser humano, você é corrupto. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem o seu preço. O ser humano é corrupto. Então não adianta tentar combater a corrupção. Combater a corrupção é enxugar gelo. O que tem que ser combatido de verdade é a certeza da impunidade. Por quê? O político ele pratica atos de corrupção desmedidos porque ele sabe que ele não vai ser punido. O funcionário público, tá, comete atos de corrupção porque ele sabe que ele não vai ser punido. O funcionário público comete crimes contra o erário porque ele sabe que ele não vai ser punido, assim como o político. Para você expulsar um servidor público da sua função, pode levar até 5, 6 anos. Para você demitir um funcionário privado, leva 48 horas, às vezes menos. Demissão sem justa causa. Você pode chegar para o seu funcionário no final do expediente e falar assim: olha, eu estou te dispensando. Você não pode fazer isso com o servidor público. Além disso, no serviço público, métricas de eficiência, métricas de produtividade, métricas de produção são praticamente proibidas. São desencorajadas e em grande parte dos órgãos públicos são proibidas de forma tácita. Por quê? Porque se você incluir qualquer parâmetro que permita qualquer tipo de mensuração de produtividade, você começa a causar muito problema. Eu trabalhei num órgão público como terceirizado durante 5 anos. E lá a gente criou, na área de TI, a gente criou lá um sistema que possibilitava, né, a parametrização e as métricas de produtividade individual de cada um dos funcionários do suporte de TI desse órgão público. E isso começou a causar incômodos, começou a causar problemas. A gente começou a se tornar, começou a ficar bem complicada para justificar determinadas situações. Ok? Então eu sei do que eu estou falando, tá? Status quo no serviço público e impedir qualquer tipo de mensuração, porque qualquer tipo de mensuração vai mostrar o quão ineficiente é o serviço público brasileiro. É por isso que, como todo mundo sabe, eu já cansei de falar, eu sou votante do Partido Novo, 30, minha prefeita é Carmen Migueles, e uma das coisas que eu apoio na proposta da Carmen é a colocar nos lugares, colocar como tomadores de decisão nos órgãos públicos pessoas que tenham prática em gestão, em medir eficiência da gestão, porque sem métrica, sem medição, sem mensuração, é impossível fazer a gestão. Ok?
E é por isso, justamente por isso, que isso é quase proibido no serviço público, né? É por isso que no serviço público medir é um tabu, porque você mostra que as pessoas são ineficientes, que as pessoas estão ali ganhando dinheiro, ganhando seu salário, que às vezes é altíssimo, e que não estão produzindo o suficiente em troca disso. Pessoas que se estivessem no mercado privado de trabalho já estariam demitidas ou desempregadas. E aí, a gente retorna ao assunto principal desse vídeo, para encerrar, né? Quase 25 minutos de vídeo. A gente retorna para o assunto inicial desse vídeo, que é simples. Por que na educação, né? Por que o MEC está obrigando as instituições a colocarem mestres e doutores nos seus quadros funcionais como professores? Porque eles são melhores professores? Não, não são. Porque eles têm mais experiência? Não, não têm. A maioria dos mestres e doutores que eu conheço tem pouquíssima experiência profissional. Por quê? Porque ser mestre e doutor implica em dedicar grande parte da vida à pesquisa e não ao trabalho. E pesquisa é uma coisa, trabalho é outra. Tá? Vivência profissional é completamente diferente de pesquisa científica. Além disso, no Brasil se produz dissertações e teses simplesmente para aparecer na revista. Simplesmente para aparecer em uma revista científica qualquer. Você produz artigo simplesmente para produzir número e não para melhorar a sua sociedade, para dar retorno à sua sociedade. É simplesmente para isso que se produz pesquisa científica no Brasil. E por que as normas do MEC, do CAPES, etc., por que elas proíbem, em grande parte, ou dificultam, em grande parte, que a pesquisa seja bancada pelo mercado, ao invés de bancada pelo capital público, né? pelo dinheiro público? Porque se o mestre ou o doutor for bancado pelo capital, pelo investimento do mercado, pelo capital privado, ele não é obrigado a baixar a cabeça para o orientador marxista que ele tem. Para o orientador dele que está tentando fazer com que ele trabalhe no sentido de criar um trabalho científico que vai justificar, estou falando de humanas, tá? Comunicação, sociologia, filosofia, história, etc. Nesse caso, os mestres e doutores fundamentalmente são de esquerda. E fundamentalmente vão tentar fazer com que você produza papers e artigos para justificar a agenda marxista cultural que a esquerda tentou implantar no Brasil nesses 13 anos. Eu só queria deixar claro que eu abomino completamente essa forma de doutrinação. Eu sou um social liberal, eu sou a favor das liberdades individuais com responsabilidade, eu sou a favor do livre mercado, do capitalismo, da livre concorrência, da completa e absoluta desoneração fiscal para os microempreendedores individuais, para as microempresas e para as pequenas empresas. Sou completamente favorável à desoneração completa dessas empresas, para que essas empresas possam movimentar a economia gerando empregos, ok? E é isso que eu ensino na sala de aula. Eu ensino meus alunos a pensarem, eu ensino meus alunos a serem membros produtivos da sociedade, membros produtivos da comunidade, e não pessoas que vivem com o fetiche marxista da problematização, com o fetiche marxista da igualdade, ok? Não há igualdade social. A sociedade ela é estratificada, e isso é normal, e isso acontece inclusive no mundo animal. Nem no mundo animal existe igualdade de oportunidades. Nem no mundo animal. Se você acha que você entende desse assunto, sugiro que você vá pesquisar, que você vá estudar, porque nem no mundo animal existe igualdade. Existe estratificação, existe diferenças sociais mesmo no mundo animal, entre os mamíferos, entre os insetos, etc. Então não vá pensando que você vai criar um mundo justo e perfeito onde as pessoas têm oportunidades iguais. Isso nunca vai acontecer. E é por isso que eu acredito na meritocracia. Cada um tem que fazer o melhor que pode
no contexto social em que está inserido, com os recursos que tem à sua disposição e com o tempo que tem à sua disposição. Então eu sugiro a todos vocês, de coração, que vocês fiquem atentos a esses movimentos que estão ocorrendo por trás dos bastidores na educação do Brasil. Porque o objetivo da esquerda hoje, apesar de ela estar fora da presidência, continua sendo o objetivo da esquerda aparelhar o Estado ideologicamente, politicamente, e converter os nossos alunos, os nossos filhos, em massa de manobra para movimento político no futuro. Não vamos deixar, não podemos permitir que as instituições públicas sejam usadas como aparelhos políticos ideológicos para destruir o nosso país, a nossa sociedade, os nossos valores. Enfim, não é justo que as instituições que são pagas, financiadas com o nosso dinheiro, sejam usadas contra nós. Isso é covarde, isso é perverso, isso é imoral e isso tem que acabar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.